sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos dar continuidade, tá, ao nosso curso de capacitação em cannabis medicinal, promovido em parceria promovido pelo PEX Cannabis UFPB em parceria com o Hospital Napoleão Laureano, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos botânicos dessa planta. Hoje a gente vai comentar como essa planta vai agir, a gente vai iniciar um processo de observação na prescrição. A gente também vai falar um pouquinho sobre o efeito bifásico, tá, dos fitocannabinoides, o que é um fitocannabinoide, como é que ele age no nosso corpo, qual é o sistema endógeno nosso que ele vai modular. Então, a gente precisa entender que todos os mamíferos, incluindo nós, né, nós possuímos o que a gente chama de uma maconha interna, tá? Então, é essa maconha interna que a gente vai estudar hoje. É esse sistema que modula todos os demais sistemas do nosso corpo. Então, quando a gente está lá na graduação, a gente estuda sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino. A gente estuda todos os sistemas presentes no nosso organismo, mas a gente não estuda o sistema que modula todos esses, que é o sistema endocannabinoide. E é esse sistema que modula todos esses outros sistemas que eu acabei de mencionar, que ele é super importante dentro da, vamos dizer assim, dentro da terapêutica, dentro da clínica, porque esse sistema, ao modular esses outros, os demais, a gente observa a importância desses componentes da planta atuando em um sistema que modula todos os outros. Daí a importância da gente entender, a partir de agora, que as substâncias presentes na planta, elas podem sim ser usadas para o tratamento de diferentes doenças, tá? Isso também a gente vai apresentar hoje. Quais são as doenças que podem ser beneficiadas utilizando os fitocannabinoides presentes na planta? Como é que a gente utiliza? Então, tudo isso, toda essa abordagem vai ser feita na aula de hoje, tá certo? E como é que vai ser a nossa dinâmica? A gente vai ter a nossa aula de hoje apresentada pelos nossos extensionistas do curso de medicina. Então, os nossos alunos que foram capacitados por mim, eles vão aqui hoje passar para vocês o que eles aprenderam sobre a minha coordenação. E, ao final da aula de hoje, a gente vai fazer um resumo explicativo do que foi visto e eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Então, o que é que eu aconselho? Que vocês tenham, se possível, um caderninho para vocês irem anotando o que vocês acharem importante dessa temática. Não esqueçam que essa temática, ela mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui ao hospital. Vocês vão lidar com pacientes que já utilizam. Esses pacientes podem chegar para vocês, porque como é que está acontecendo hoje, gente? Os pacientes, eles não estão mais com as características dos pacientes de 20 anos. Eles já vêm para a gente bem informado. Eles já vêm para a gente, muitas vezes, com artigo científico. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente vai conversar com esse paciente. E esse é o nosso papel aqui. Então, eles já chegam para a gente, doutor, eu estou assim, eu posso tomar isso? Ou então, doutor, eu estou tomando isso aqui. Eu posso fazer uso de um produto à base de cannabis, porque eu ouvi falar que na minha doença é bom. E o que a gente vai falar para ele? Né? Então, a gente precisa ter esse respaldo mínimo técnico para dizer para ele, olha, você faz parte de um grupo de pessoas que a gente precisa ter cuidado. Não é qualquer grupo de pessoas que podem usar esse tipo de produto à base de cannabis. Ou, quando usar, a gente precisa ter uma cautela maior. Então, para que doença a gente pode pensar em utilizar essas substâncias? Tudo isso a gente vai comentar aqui, tá bom? Então, ao final da nossa aula de hoje, a gente vai abrir para essas perguntas. Vocês fiquem à vontade para aproveitar o máximo possível desse curso que a gente está proporcionando, que a gente está debatendo esse tema tão importante para a sociedade hoje em dia.
Então, eu peço para vocês que deixem os celulares, por favor, no silencioso. À medida que os meninos forem apresentando, eles vão se apresentar, dizer o tópico que eles vão falar, e ao final da aula de hoje a gente abre para as perguntas, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa segunda aula desse curso de capacitação. A gente vai iniciar falando sobre os aspectos farmacobotânicos dessa planta, e para isso eu vou convidar o nosso aluno bolsista, Rodrigo, do curso de odontologia aqui da UFPB, tá bom? Bom dia, pessoal. É uma satisfação enorme estarmos aqui novamente, iniciando essa segunda aula, né? A gente vai fazer uma conclusão da aula da semana passada. A gente iniciou conversando sobre aspectos históricos da planta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a planta em si, como a professora falou, os aspectos farmacobotânicos. Então, como a professora comentou, eu sou o Rodrigo Silva, eu sou bolsista do projeto, né? Estou no projeto desde 2022. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a planta cannabis. A cannabis ela é uma planta da família Cannabaceae, né? A classificação botânica da planta ela foi feita pelo botânico Carl Linnaeus, que é o considerado pai da taxonomia moderna. E é uma planta que é da família Cannabaceae, ela é do gênero Cannabis e a espécie Cannabis sativa L. Aqui tem uma planta que é dioica, então ela tem a divisão entre planta macho e planta fêmea. Isso é muito importante para a gente entender a produção das nossas substâncias de interesse, que são os canabinoides em principal. A gente tem a planta sativa, né? Ela tem essas 3 subespécies. Deixa eu voltar aqui. A sativa, a índica e a ruderalis. Elas vão se diferenciar desde características morfológicas na espessura das folhas, na quantidade de pontas que elas vão ter e também na altura. Como o exemplo da sativa, uma das mais altas que a gente vai ter, podendo chegar até 5 metros. A gente tem a índica, que vai de 1 a 2 metros, e a gente tem a ruderalis, que elas vão até 1 metro de altura. A gente também tem uma subdivisão que muitos consideram que plantas com mais de 0,3% de THC são consideradas marihuana, né, ou a maconha, como a gente conhece. E abaixo de 0,3% de THC, elas podem ser consideradas de hemp ou cânhamo, que também são muito utilizadas nessa subespécie de hemp para a produção da fibra. Então, é interessante também que a gente tenha essa classificação. Então, a gente tem essas 3 espécies que, mesmo assim, ainda vão passar por uma hibridização. Então, a gente pode ter muitas outras subespécies. A gente vai conhecer, muitos chamam de strains, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais. Então, esses cruzamentos, eles geram essa hibridização da planta. Aqui a gente consegue observar, aqui a gente tem a imagem de uma planta macho, né, e uma planta fêmea. Na planta macho, a gente tem essas, parece como se fosse uma bananinha, né? Aqui a gente tem um exemplo dela, e aqui onde está o pólen, né, esse órgão, isso aqui é como se fosse o órgão reprodutor masculino. A gente vai ter a liberação de um pólen, que é um pozinho muito fino, que ele viaja milhares de quilômetros até encontrar um órgão reprodutor feminino, que é o exemplo aqui. A gente tem um cálix, que é o órgão reprodutor, e ele vai ter 2 pistilos, que eles vão sair de dentro do cálix. Esse pólen vai viajar quilômetros até encontrar o pistilo. Esse pistilo vai se recolher para dentro do cálix e a gente tem uma formação de uma nova semente, né, de uma nova espécie. Aqui a gente consegue observar, né, a imagem real, tanto da planta macho quanto da planta fêmea. Então, será que só existe um tipo de cannabis, conhecida popularmente como maconha? Não. Existe hoje mais de 2.500 quimiotipos diferentes dessa planta. Então, esses inúmeros cruzamentos, essa hibridização, nos trouxe uma planta que a gente vai ter diferentes composições de canabinoides presentes em determinadas espécies. Então, aqui a gente consegue observar alguns exemplos. Aqui eu trouxe para a gente poder observar a Midnight, né, que ela é da espécie sativa. Ela vai ter 10% de teor de THC para 12% de CBD para 0,9% de CBN, que é outro canabinoide que a gente vai conversar um pouquinho melhor. A gente tem a Zohar, que é 20% de THC, uma planta 20 para 1, né? Então a gente tem 20% de THC para 1% de CBD.
e 0,9 de CBN. E aqui a gente tem uma planta 1 para 1, né? 7% de THC para 7% de CBD, 0,9 também de CBN. Então aqui são diferentes quimiotipos, a gente vai ter diversos tipos, assim como a planta da N. Fischer, que recebeu o seu nome, né? A gente tem muitas outras, os cruzamentos vão gerando outras espécies. Então, na cannabis, assim como em nós humanos, a gente vai ter a necessidade, né, para a sobrevivência de metabólitos, que podem ser primários ou secundários. Os metabólitos primários são aqueles que são essenciais para a vida de todos os seres vivos. Então, a gente vai ter os açúcares, os lipídios, as proteínas, e os secundários, em específico na cannabis, são importantes para a sobrevivência da planta. Então, a gente vai ter os terpenos, a gente vai ter os flavonoides e a gente vai ter os canabinoides. Falando de canabinoides, né, eles vão estar localizados na planta nos tricomas, que são essas, nessa região a gente tem aqui em zoom, né, essas bolinhas globulosas. Aqui a gente tem um captato stalk, que é um tipo de tricoma, né. A gente consegue observar aqui que ele tem essa estrutura peduncular, né, com essa estrutura globulosa na ponta, e é aqui, nessa região globulosa, que a gente vai ter a produção das nossas substâncias de interesse, os nossos canabinoides. Então, a gente tem aqui como exemplo o cálix, né, que a gente mostrou na foto anterior, aqui um cálix real, os pistilos, e eles vão estar repletos dessas glândulas secretórias que vão secretar esses canabinoides, essas nossas substâncias de interesse. Aqui eu trouxe o exemplo, deixa eu só clicar aqui. A gente consegue observar um lápis, né, ele está comparando aqui. O lápis está pressionando, né, um captato stalk, né, como esse que a gente pôde observar, e a gente vai ver que houve uma ligeira pressão, não vai conseguir romper, né, e aí vai se repetir, né, a gente vai ter uma pressão um pouco maior e a gente vai ter um rompimento dessa estrutura e a gente vai ter esse filamento, né, bem viscoso, bem pegajoso, que é justamente onde está a nossa substância de interesse, onde estão os nossos canabinoides, que vão ser muito importantes para a terapêutica com os nossos pacientes. Além dos canabinoides, a gente também tem dentro da planta terpenos, e esses terpenos eles são substâncias químicas que não estão presentes só na cannabis, a gente vai ter o terpeno presente em diversas outras plantas, né, inclusive na cannabis, e eles podem ser encontrados em diversos lugares. Os terpenos eles podem variar, eles vão ter efeitos variados, e eles vão atuar especificamente em receptores e neurotransmissores no nosso cérebro. Então, quando a gente fala da planta cannabis, os terpenos eles são sintetizados pelas células secretoras que a gente apresentou no slide anterior, e eles ficam dentro dos tricomas glandulares, e a produção deles vai aumentar de acordo com a exposição de luz para essa planta. Então, aqui a gente tem um exemplo de vários outros terpenos em diversas outras plantas, além da cannabis também. Os flavonoides, assim como os terpenos, eles também estão presentes em outras espécies. Então, eles não são exclusivos só das quimiovariantes da cannabis, e eles vão estar presentes em vários, né? A gente tem aqui os flavonols, que vão estar presentes aqui na cebola, em frutas vermelhas. Aqui a gente consegue observar antocianidinas, que vão estar presentes no mirtilo, no rabanete. A gente consegue observar aqui em grãos, né, as isoflavonas, e cerca de 20 compostos desses flavonoides eles vão estar presentes na planta, né, incluindo a pigenina, a quercetina, canaflavina A e canaflavina B, que aqui eu destaco porque esses dois só foram encontrados em quimiovariantes da cannabis, então esses são mais exclusivos. A gente tem o beta-cistosterol, vitexina, isovitexina, então a gente tem uma variedade de outros compostos, não só os canabinoides, que estão presentes dentro da planta cannabis. E é interessante a gente entender que tem mais compostos, porque a gente tem uma diferença entre uma substância isolada da cannabis, como é o caso, por exemplo, de um CBD isolado, a gente só tem CBD no óleo, e uma planta com amplo espectro ou espectro total, onde a gente vai ter um efeito comitiva. E o que é esse efeito comitiva? Lá em 1998 a gente teve, como a gente conversou na aula anterior, né, o professor Mecholan, ele produziu diversos artigos. Em 98 ele produziu esse artigo que foi publicado na Elsevier, e ele avalia o efeito, né, comitiva, né, ele comprova, após esse estudo nós tivemos vários outros, que eles comprovam, né, esse efeito entourage, que é uma sinergia que vai acontecer quando a gente tem
vários compostos da cannabis agindo em conjunto, né? Ao invés de a gente ter uma substância única. Então, como a gente conversou, a gente tem canabinoides, a gente tem terpenos e a gente tem flavonoides que vão estar presentes na planta. Então, juntos, esses compostos eles podem produzir efeitos maiores, potencializar os efeitos terapêuticos, né? E além de potencializar esses efeitos terapêuticos, a gente tem alguns exemplos, né? Quando a gente associa, por exemplo, o CBD com o THC, a gente tem uma redução do risco de esse THC causar mal, ser uma alta dose. Então, ele controla, o CBD meio que controla o THC e também é comum com a questão dos terpenos e dos flavonoides. Então, os metabólitos secundários da cannabis, incluindo os fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, eles desempenham um papel crucial nas propriedades medicinais dessa planta. Esses compostos eles vão interagir de uma maneira sinérgica, potencializando os efeitos terapêuticos uns dos outros e contribuindo para o chamado efeito entourage, que foi descrito pelo Russo nesse artigo aqui em 2011. Então aqui a gente consegue observar que no efeito entourage, né, no efeito comitiva, a gente tem a presença de várias substâncias que estão presentes na planta cannabis, como o CBD, o THC, o THCA, que é o THC na forma ácida, os terpenos, os canabinoides menores, flavonoides, o CBDA. Então, o conjunto de todas essas substâncias, eles geram um efeito terapêutico mais proveitoso para o nosso paciente, que a gente consegue explorar mais do que utilizar uma substância específica, uma substância isolada, como é o exemplo de alguns fármacos que a gente vê no mercado. Então, aqui eu trouxe aqui o exemplo, né? A gente vai ver muito na forma de óleo, a cannabis medicinal. A gente tem outras vias de administração, mas o óleo é muito comum. E aqui a gente tem um exemplo de um óleo full spectrum, que a gente vai ter todos os canabinoides, incluindo o THC também. A gente tem um broad spectrum, que é um espectro amplo, e ele vai ter o CBD, vai ter terpenos, vai ter flavonoides, mas ele não vai ter o THC. E a gente tem o CBD isolado, que é só CBD. Então, ele não vai ter a presença do efeito comitiva. Vou passar agora para o Arlisson, que ele vai continuar a apresentação. Obrigado. Pessoal, a gente colocou um QR Code aqui na apresentação também. Esse QR Code vai dar acesso à biblioteca de artigos que a gente separou, que são interessantes vocês lerem. E acessando, vocês vão cair no nosso Drive. Além de alguns artigos que a gente selecionou, a gente também colocou as duas GRDCs, né, a RDC 660 e a RDC 327, que são regimentos da diretoria colegiada da Anvisa, que regulamenta o uso desses medicamentos por profissionais e por empresas também na questão da produção. Então é interessante que vocês deem uma olhada. Caso alguém tenha alguma dificuldade de ler o QR Code, é só entrar em contato com a gente aqui que a gente consegue enviar para vocês também, tá certo? Oi, gente. Bom dia. Prazer aqui estar com vocês hoje. Me chamo Arlisson, eu sou aluno de medicina do 6º período da UFPB. E hoje vou iniciar a apresentação falando sobre os parâmetros farmacocinéticos dos fitocannabinoides. Bem, inicialmente, para a gente entender essa farmacocinética dos fitocannabinoides, eu tenho primeiramente saber o que são esses fitocannabinoides. Como o Rodrigo acabou de falar, eu vou dar só uma resumidazinha para vocês entenderem e fixarem mais ainda o que ele acabou de falar, certo? Então, fitocannabinoides, eles são compostos químicos sintetizados por plantas que têm a capacidade de interagir com o nosso sistema endocannabinoide, que vai ser dito mais à frente como ocorre essa interação, certo? Então, esses compostos eles são sintetizados em células secretoras no interior das estruturas glandulares chamadas tricomas, como o Rodrigo acabou de falar, nas inflorescências da planta, principalmente feminina, da cannabis. Então, existem mais de 500 fitocannabinoides diferentes identificados nas cannabis, nas suas subespécies, nos seus quimiotipos, certo? E elas vão causar efeitos diferentes no corpo, mas a sua farmacocinética é basicamente a mesma, certo? E isso eu vou falar mais adiante. Então, como é que esses canabinoides eles são classificados? Eles são classificados em fitocannabinoides,
endocannabinoide e o canabinoide sintético. O fitocannabinoide, ele é o canabinoide presente na planta, como é o exemplo do canabidiol, do THC, certo? Então eu também tenho o endocannabinoide, o canabinoide produzido pelo corpo humano e também de outros mamíferos, certo? Eu tenho o exemplo da anandamida e o canabinoide sintético, que é produzido pela indústria. Um exemplo é o dronabinol. Esse dronabinol ele tem a mesma molécula do THC, mesma farmacocinética, mesmos mecanismos de ação, tanto que ele é usado por sua capacidade antiemética também, mas normalmente ele não está mais disponível na indústria. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem mais. O THC e o CBD são os principais fitocannabinoides, eles são os mais abundantes na cannabis, e eles são encontrados em formas diferentes. Como vocês podem ver aqui, eu tenho THCA, THC, CBD, CBDA, CBG, CBGA. E o que é isso, Alisson? THCA? Nunca ouvi falar. Então, o THCA ele é a forma carboxilada encontrada na planta in natura. Após essa descarboxilação, que eu vou ocorrer, no caso vai ser a forma não ácida, certo? Aqui eu tenho um grupo carboxila, que dá essa característica de forma ácida no THC e nos outros compostos. E, por exemplo, os THC, quando ele não está na sua forma ácida, ele possui os efeitos fitoativos, psicoativos, e podem agir no nosso sistema nervoso central. Claro que não em doses tão baixas, em doses mais elevadas e potentes. E o THCA, em sua forma ácida, ele não é psicoativo, certo? Então tem essa diferença que vocês têm que saber também. Bem, agora para vocês entenderem esses aspectos químicos, ele não é uma coisa de outro mundo, certo? Vocês têm que entender para saber como esses aspectos químicos interagem nos aspectos clínicos também das dosagens dos canabinoides para os pacientes. Aqui eu vou ter aqui a estrutura básica, o núcleo básico do sistema de numeração com compostos canabinoides. Então, todos os canabinoides eles têm esse núcleo básico, que é um composto terpenofenólicos com 21 átomos de carbono. Um nome grande, né? Mas isso tudo tem uma forma mais fácil de a gente entender. Como vocês sabem, aqui é um anel aromático da química lá do início, e aqui é uma hidroxila, formando o grupo fenol. Aqui eu tenho um terpeno, que aqui está pela sua fórmula molecular, certo? E esse terpeno, uma cadeia longa de carbono em ligações simples, juntamente também com hidrogênio em ligações simples, e um agrupamento fenol, com 21 átomos de carbono. O que é que isso quer dizer? Eu tenho uma cadeia muito longa de carbonos, e isso vai dar características para a nossa molécula dos canabinoides. Que essa característica principal que a gente tem seriam que são substâncias muito apolares. Se são substâncias muito apolares, são também substâncias altamente lipofílicas. E o que isso vai influenciar na minha clínica? Na minha clínica, eu vou ter os usos baseados nessa alta lipossolubilidade, certo? Então, o nosso uso oral, tópico ou sublingual é diretamente relacionado a essa lipossolubilidade. Por exemplo, a nossa mucosa gástrica, a nossa camada da pele, pela absorção, e o uso sublingual pela nossa mucosa oral. Tudo isso é favorecido, diversos tipos de uso e formas de uso também, pela alta solubilidade desses fitocannabinoides. Então, resumindo, características da absorção dos fitocannabinoides. Eu vou ter alta absorção pelas membranas celulares, então, consequentemente, eu vou ter uma alta absorção pela barreira hematocefálica. Se eu tenho que o THC ele é uma molécula altamente lipossolúvel, lipofílica, então ele também vai adentrar mais facilmente nossa barreira hematocefálica para agir no nosso sistema nervoso central. Também eu vou ter uma eliminação demorada no organismo no tempo de meia-vida alto. Alisson, esqueci o que é esse tempo de meia-vida alto. O tempo de meia-vida é o tempo em que um fármaco, um medicamento, leva para atingir a metade de sua concentração.
Então, vamos... mais à frente eu vou dar alguns exemplos, mas imaginem que eu administro 10 miligramas de uma substância, então, depois de 2 a 3 dias, ela chega a 5 miligramas. Então, eu tenho a metade de sua concentração inicial em 2 a 3 dias, e é o tempo de sua meia-vida. Certo? Bem, eu tenho algumas coisas que fazem a interferência na absorção desses fitocannabinoides. O que é que aumenta, o que é que diminui, e isso é muito importante para a nossa clínica, quando alguém chega para você e diz, esse canabinoide não está fazendo efeito que eu estou tomando. E o que é que isso tem a ver? Normalmente essas pessoas ingerem em jejum, certo? Ou engolem o fitocannabinoide no lugar de sua forma sublingual. O que é que aumenta a absorção? Seria ingerir após a alimentação e após a alimentação de alimentos que também ajudam, que são lipofílicos também. Seria como gorduras poliinsaturadas, ditas como gorduras boas, certo? Eu vou ter peixes, óleos vegetais, oleaginosas, que são as castanhas, e outros exemplos também, certo? Então, com isso, a gente resume basicamente que eu posso ter várias vias de administração, e aqui eu citei elas. A via inalatória, a via oral e a via dérmica. A via dérmica, como a gente já tinha falado, cremes e pomadas, pela sua alta lipossolubilidade, extratos e óleos, que têm início de ação em 30 e 40 minutos. Os extratos e óleos são os principais que são usados, certo? Aqui eu também tenho a vaporização das inflorescências, que o Rodrigo falou, e eu vou ter um início de ação muito mais rápido que os extratos e óleos, que seriam de 2 a 5 minutos, que são para pacientes normalmente que usam com finalidade de tratar sua dor. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter é que por vaporização é diferente da cannabis fumada, certo? Então, na vaporização, qual a diferença de eu vaporizar com um vape do que um vape específico, do que fumar em combustão esses cannabis? Na vaporização, eu vou ter uma temperatura controlada, que eu não vou fazer a degradação desse canabinoide, certo? Diferentemente do uso fumado, em que vai ocorrer combustão desses canabinoides, juntamente com as moléculas dos resíduos de papel, que são enrolados, e além de outros compostos que não são controlados também. Então, posso ter fuligem, resíduos do papel, alcatrão, entre outros. E aqui na vaporização, eu vou ter a presença da planta, ou extrato, com partículas de água, o que facilita a sua absorção também. Mas, claro que também podem conter riscos, certo? E aí, como eu falei, os extratos e óleos, eles são os principais meios de administração que a gente usa. Então, eu vou ter 3 exemplos principais. O full spectrum, o broad spectrum e o CBD isolado. O full spectrum, como o Rodrigo falou também, apresenta todos os fitocannabinoides e os demais metabólitos secundários, os terpenos, os flavonoides. Já o broad spectrum, ele apresenta todos os fitocannabinoides, exceto o THC. E o CBD isolado seria a substância pura, em que eu tenho somente o CBD, certo? Isolado. Agora, já falei bastante sobre a absorção dos fitocannabinoides. Agora, só falando basicamente sobre a distribuição, aqui eu vou ter que a alta distribuição em órgãos bem vasculados, como coração, fígado, cérebro, como a gente já tinha falado, e pulmão, certo? Mas também eu tenho fatores que afetam a distribuição, por exemplo, a composição corporal. Se eu tenho um paciente, imagine que você tem um paciente sarcopênico e outro paciente obeso. Como a gente sabe, pela sua alta lipossolubilidade, ele tende a se acumular em tecidos que têm uma alta massa de adipócitos. No caso, uma grande quantidade de gordura, certo? Então, se eu tenho um paciente obeso e um paciente sarcopênico, a dosagem, a quantidade de fitocannabinoides que vai ter livre em sua circulação é diferente. Porque essa pessoa obesa, ele vai reter muito mais nos seus adipócitos, no tecido adiposo dele, o THC, e vai diminuir a quantidade sérica. E já a pessoa sarcopênica, que tem uma baixa quantidade muscular, de massa muscular, uma baixa quantidade de adipócitos, aí essa pessoa vai ter uma quantidade muito maior do que eu penso
dos compostos na corrente sanguínea. Então, dessa forma, a gente tem que ter essa maneiração, tem que ter esse cuidado na prescrição, certo? Além de doenças prévias, como algumas insuficiências cardíacas, hepatopatias, tudo isso pode afetar também na distribuição dos fitocannabinoides, além do uso crônico. Agora falando mais sobre a metabolização desses fitocannabinoides. Parece uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que pode ser facilitada e que realmente também tem influência clínica, certo? Então, eu vou ter o metabólito ativo do THC, como vocês viram aqui, o grupo fenol, o terpeno, certo? E aí, eles são metabolizados por um complexo enzimático, pela CYP450 e outras também, outras partes do citocromo, que aí ele é transformado, o THC, nos hepatócitos, em metabólito ativo, o 11-hidroxi-THC, que é de 3 a 7 vezes mais potente do que o do THC. Então, ele vai potencializar o seu efeito dentro do nosso corpo. Sendo assim, não precisa de uma dosagem tão elevada. Certo? Então, também, além disso, ele pode realmente passar de novo pelo citocromo e ser inativado, se transformando em THC carboxilado. Né? Aqui eu vou ter uma carboxila. E qual é o uso disso? Por via oral, ele pode ser degradado pelas enzimas estomacais, se transformando em CBD, que tem uma ação anti-inflamatória que também é benéfica. Mas se você está precisando do THC e do seu uso, se você pedir para um paciente e ele não colocar sublingual, ele engolir esse THC, o que é que vai acontecer? Não vai ocorrer, ele não vai entrar diretamente na sua corrente sanguínea, ele vai mexer com suas enzimas estomacais e aí vai ser transformado em CBD, perdendo as propriedades do THC. Então, se você vai prescrever para um paciente e você quer os usos do THC, você pede para ele usar de forma sublingual, que tem uma rápida absorção e distribuição, evita a degradação pelas enzimas estomacais e eu vou ter uma maior biodisponibilidade. Ok? Mas se eu quero também as ações anti-inflamatórias do CBN, aí sim eu posso pedir também que o paciente engula o óleo. E aqui eu trouxe um estudo de Zorninsky, que in vitro, recentemente, demonstraram que o CBD é um potente inibidor de múltiplas enzimas do citocromo P450, incluindo essas citadas, que aí pode ocasionar algumas interações medicamentosas. Se eu agir no P450, na CYP450, eu também posso agir na metabolização do THC. Então, como o Rodrigo falou, o CBD ele controla também a quantidade de THC que está no nosso organismo. Então, ele dá uma regulada, não deixando ele chegar em altas doses, em alta potência, como é no 11-hidroxi-THC, podendo tanto trazer para cá, evitar essa conversão, quanto também evitar a inativação. Entenderam? Agora, falando mais sobre a excreção, aqui eu tenho um gráfico de concentração por tempo, e aqui em uma única dosagem, eu posso ter níveis de fitocannabinoides, no caso de canabinoides, no hálito, por até 3 horas. Já no fluido oral, no caso da mucosa, eu vou ter uma concentração, por uma única dosagem também, de até 72 horas. Na urina de até 1 mês, e no cabelo, por sua alta fixação, eu posso encontrar ainda resíduos de canabinoides até 3 meses após um único uso. Então, é realmente um composto que ele acumula bastante no organismo. E aqui eu tenho uma tabela sobre a farmacocinética, resumindo um pouco o que eu acabei de falar. O THC e o CBD, após uma administração por via oral, certo? Aqui eu vou ter o CBD. Um exemplo, eu tenho uma dose de CBD de 5,4 em jejum e alimentado. Tudo isso que eu acabei de falar está bem explicado aqui. Se a concentração máxima sérica dessa pessoa que tomou o CBD de forma oral em jejum foi de 0,93.
Já a pessoa que tomou alimentado esse CBD, chegou a uma concentração plasmática bem maior. E isso tudo é uma forma de explicar o que vocês acabaram de ver. Que a melhor forma de tomar o CBD ou THC seria após a alimentação. E principalmente a alimentação de óleos de peixes, de oleagináceas, certo? E aqui eu tenho um tempo de minha vida de 1 hora. Pronto. Agora, já falei sobre a farmacocinética. Vocês viram sobre a absorção, viram sobre a distribuição, a metabolização e a excreção dos fitocannabinoides. Entenderam as necessidades e as importâncias de como prescrever e como fazer esse paciente tomar, certo? E agora falando sobre um pouco da influência da temperatura, de forma rápida, eu tenho aqui uma tabela que mostra os canabinoides que usamos, o tempo de degradação e as propriedades que cada um deles tem. E aqui eu tenho que, no THC, eu tenho uma temperatura de degradação de 157 graus Celsius. O CBD de 160 a 80. Então, até essa temperatura, eu vou obter as propriedades benéficas deles, que seriam antioxidante, antiemético, antiansiolítico, analgésico, anti-inflamatório, antioxidante, entre outros. No caso da combustão, por exemplo, que eu não tenho esse controle de temperatura, esses canabinoides podem passar da temperatura de degradação e se degradarem e perderem o efeito. Então, por isso é importante que seja, quando aquecido, a uma temperatura controlada, normalmente entre 120 e 130 graus Celsius. Certo? Então, com isso eu encerro minha parte e vou passar a palavra para Karen, que vai dar a introdução ao sistema endocannabinoide. Obrigado. Bom dia, eu me chamo Karen e eu vou apresentar, eu curso o 4º período de medicina na UniP e eu vou apresentar agora sobre o sistema endocannabinoide no corpo humano. O que é o sistema endocannabinoide? Ele é formado pelos endocannabinoides, principalmente a anandamida e o 2-AG, que é a 2-aracnonilglicerol, as enzimas que participam da ação e os receptores CB1 e CB2. A função do sistema endocannabinoide é regular todos os sistemas do corpo humano. E o aspecto histórico que eu citei aqui é que o receptor CB1 foi a primeira vez identificado no cérebro de um rato no ano de 1988, que permitiu o estudo mais a fundo dos efeitos dos endocannabinoides e dos fitocannabinoides também nas diferentes doenças, no tratamento dessas diferentes doenças. A importância desses fármacos é que eles são muito efetivos, porque os receptores CB1 e CB2 estão amplamente difundidos no corpo humano, o que permite uma ação global dos fármacos à base da cannabis. Aqui, falando sobre os receptores CB1 e CB2. Os receptores CB1 se localizam principalmente nos neurônios, no sistema nervoso central, principalmente, nos gânglios da base, no hipocampo e no cerebelo. Já os receptores CB2 estão presentes no sistema imunológico e nas células tumorais neoplásicas. A ativação e o bloqueio desses receptores é capaz de aliviar os sintomas de diferentes doenças, o que permite efeitos biológicos que trazem alívio para essas diferentes doenças. Aqui nessa imagem tem a representação dos locais que estão localizados os receptores. O receptor CB1 no cerebelo, nos gânglios da base, no bulbo olfatório. Ele é amplamente difundido. Temos também nos ovários, no útero, que permite o efeito em mulheres que estão na menopausa, por exemplo. E os receptores CB2, que estão no sistema imunológico.
doenças que podem ser tratadas pela modulação dos receptores CB1 e CB2. O Parkinson pode ser tratado como ele existe pela desregulação do sistema dopaminérgico nos gânglios da base. A desregulação desse sistema, como eu falei anteriormente, o sistema endocannabinoide trabalha regulando a homeostase desse sistema. Então, o Parkinson, como ele é uma desregulação, os endocannabinoides conseguem contribuir para o alívio dos sintomas. Ele age no centro do movimento, nos gânglios da base. Já no autismo, nós temos a ação dos endocannabinoides no centro da fome, porque os pacientes autistas eles têm uma seletividade muito grande na nutrição, na parte de nutrição deles, o que pode haver um déficit nutricional muito grande. Os endocannabinoides agem no centro da fome e agem globalmente para aumentar o estímulo nesse centro e aumentar a nutrição dos pacientes. Já nos pacientes que realizam quimioterapia, ele age no centro da êmese, diminuindo os efeitos colaterais da quimioterapia, que facilita a adesão do paciente na quimioterapia, por exemplo. De maneira geral, as substâncias da cannabis podem ser utilizadas em diversas doenças, principalmente de origem neurológica, no sistema nervoso central e no sistema imune. Como ocorre a síntese dos endocannabinoides? Ocorrem na fenda sináptica e, diferentemente dos outros neurotransmissores, os endocannabinoides eles são produzidos sob demanda e eles não se acumulam. Eles precisam de proteínas transportadoras, porque, apesar de eles serem lipossolúveis, se eles forem transportados sem essas proteínas, há a chance deles ficarem retidos na membrana plasmática, porque eles são muito lipossolúveis. Eles são neurotransmissores retrógrados, porque eles são produzidos pelo neurônio pós-sináptico, quando ocorre uma desregulação do neurônio pré-sináptico. Uma hiperestimulação, por exemplo, na epilepsia, que há uma produção exacerbada de glutamato, o endocannabinoide age regulando essa produção. Aqui a representação. O canabinoide ele estimula o receptor CB1, entra na célula, atravessa a membrana plasmática, diminui a produção de AMP cíclico, bloqueia os canais de cálcio, que diminui a ativação da célula. Os canabinoides exógenos, como eles agem? O tetracannabidiol ativa os receptores canabinoides e potencializam a ação dos endocannabinoides. Já o cannabidiol inibe a proteína transportadora, que aumenta a quantidade de endocannabinoides na fenda sináptica e potencializa o seu efeito na regulação do sistema. E agora eu vou passar a apresentação para a Fabrina, para ela continuar. Bom dia. Eu me chamo Sabrina Tayane, eu sou estudante de medicina do 8º período lá na UFPB. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, agora que já entendemos um pouco sobre a planta e sobre como funciona o sistema endocannabinoide, podemos aprofundar um pouco mais sobre a ação desses fitocannabinoides nas diferentes doenças. Então, o primeiro sistema que vamos ver agora, por ele ser o que tem maior destaque, que tem maior robustez em relação à produção científica, quanto a patologias, é o sistema nervoso central. E aqui nessa imagem, nós conseguimos ver que o sistema endocannabinoide está presente em vários locais no cérebro. Está, por exemplo, no córtex, relacionado à cognição, está no hipocampo, regulando a memória, no hipotálamo, o apetite, nos glândulos da base, relacionado à geração, ao controle dos movimentos, na amígdala, regulando, por exemplo, ansiedade, emoções muito fortes, ou ainda no tronco cerebral, relacionado ao centro do vômito e à zona de gatilho, que é um dos efeitos mais famosos assim, em relação principalmente a pacientes que fazem quimioterapia, durante o tratamento com fitocannabinoides,
para o controle da náusea e do vômito. E assim a gente vê que o sistema endocannabinoide está ali regulando várias funções em busca dessa homeostase. E aqui a gente vê esses neurônios, essa rede de neurônios conectadas que estão realizando as sinapses. E ampliando isso, a gente vê aqui a fenda sináptica. A gente tem os neurônios glutamatérgicos, que são neurônios excitatórios, e temos também os neurônios GABAérgicos, que são aqueles que vão produzir GABA e são inibitórios. Para a gente ter essa homeostase, a gente precisa de um balanço, de um equilíbrio entre a excitação e a inibição. E pode ocorrer de ter um desequilíbrio dessa excitação começar a ser mais aumentada, exagerada. E o sistema endocannabinoide vai agir aí, regulando, freando esse processo de hiperestimulação pelo sistema endocannabinoide. E é justamente nesse local que os fitocannabinoides podem agir. Especificamente o CBD, nós vemos aqui nessa imagem novamente, que ele age em vários receptores, inibindo a liberação do glutamato e assim controlando essa hiperestimulação. Como, por exemplo, numa patologia, a epilepsia, em que a gente tem essa hiperexcitação e vai gerar a crise convulsiva. A epilepsia é uma síndrome neurológica crônica que se caracteriza por essa predisposição para crises convulsivas sem uma justificativa metabólica ou febril. A primeira evidência que se teve sobre o efeito na epilepsia é lá do século XIX, por um inglês chamado William Shaughnessy, que ele usou tinturas com eflorescência da cannabis medicinal em pacientes com epilepsia e ele observou essa melhora clínica. Depois disso, tiveram vários estudos, relatos de casos, estudos observacionais, ensaios clínicos que mostram esse benefício de fato, principalmente nas síndromes epilépticas refratárias ao tratamento convencional. Esses estudos mostram que o CBD, como um tratamento adjuvante, promove redução na frequência de crises espontâneas em até 50% dos pacientes. Outra ação dos fitocannabinoides muito importante, que acaba sendo interessante para diversas patologias do sistema nervoso central, é a ação sobre a neuroinflamação. A gente tem aqui essa imagem que parece ser muito complexa, mas é só para mostrar para vocês que tanto o THC como o CBD agem contra a neuroinflamação, agem contra, por exemplo, espécies reativas que causam oxidação e o dano celular, agem também inibindo fatores, mediadores inflamatórios, proteínas de transcrição que vão levar a processos inflamatórios no sistema nervoso central. E esses dois fitocannabinoides se destacam por trazerem neuroproteção, estimulam a neurogênese e controle da inflamação no sistema nervoso central. E, dessa forma, nesse sentido, a gente vê o Alzheimer como um dos potenciais beneficiadores. Essa patologia é um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória. O que acontece no Alzheimer? A gente tem um acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, que forma placas, e essa formação de placas vai causar uma neuroinflamação, e daí vai ocorrer uma destruição dos neurônios colinérgicos, que produzem acetilcolina. Daí o paciente perde essa função, ele vai perdendo um pouco a memória, a função cognitiva, e perdendo funções básicas, como, por exemplo, o movimento, a fala, a memória, vai perdendo até, inclusive, funções como a respiração com o passar da evolução da doença. Isso acontece com mecanismos de neuroinflamação, alterações vasculares, o envelhecimento e, por fim, essa disfunção do sistema nervoso central. E, com isso, temos diversas evidências mostrando os benefícios dos fitocannabinoides para o Alzheimer. Tanto pré-clínicas como esse estudo aqui, publicado pela Nature, que mostra, eles fizeram uma análise com camundongos, com um dano cognitivo, e esses camundongos tinham 12 meses de idade, e eles fizeram um tratamento com THC, e no final desse tratamento, esses camundongos eles tinham uma função hipocampal de camundongos de 2 meses, com um tratamento com THC. Então, também temos evidências clínicas que mostram que o CBD age contra a resposta neuroinflamatória, favorece a neurogênese, além de ter um potencial de retardar e prevenir o desenvolvimento de déficits cognitivos. E, junto com o THC, tem efeitos contra a excitotoxicidade, estresse oxidativo e inflamação.
E é interessante destacar aqui que não é só esses dois que vão ter atuação, mas também os outros fitocannabinoides que estão na planta e outras substâncias. Inclusive, a gente tem trabalho mostrando que os produtos full spectrum, ou com THC e CBD, 1 para 1, eles produzem um efeito melhor nessa melhora da cognição e da memória do que os compostos isolados. Outro tipo de patologia são aquelas relacionadas aos transtornos do humor, como ansiedade, depressão e muitas outras. Inicialmente tinha uma contradição, porque o THC em alta dose pode levar, né, a efeitos ansiosos ou uma regressão da cognição. Só que quando a gente conseguiu entender a questão da dosagem do tratamento individualizado, percebemos que os fitocannabinoides possuem um efeito muito interessante nesse tipo de transtorno, porque eles estão ali em locais como no encéfalo, regiões límbicas e córtex pré-frontal, que estão presentes em funções do humor, do comportamento e da cognição, e eles mostram clinicamente, inclusive em ensaios clínicos comparando, por exemplo, com o diazepam, a sertralina, efeitos muito benéficos para a redução de comportamentos ansiosos em pacientes que têm muito estresse ou pacientes que têm comportamento depressivo. O transtorno do espectro autista também pode ser muito beneficiado. A DSM-5 define como uma série de condições caracterizadas por um comprometimento precoce na comunicação e interação social. Então, esses pacientes vão ter comportamentos disfuncionais, aqueles mais graves podem ter, inclusive, autoagressividade e heteroagressividade. E isso acontece por um estado inflamatório crônico. Então, a gente viu que os fitocannabinoides agem sobre essa neuroinflamação. Então, a evidência científica atual é que, pela diminuição da excitabilidade neuronal, a partir dessa modulação do receptor CD1, que é o canabinoide, como os efeitos anti-inflamatórios pela alteração no receptor CB2, levam a uma redução dessa neuroinflamação. E esses pacientes, tem muitos estudos com crianças, como o próprio estudo que foi feito aqui na UFB, com a doutora Kate, que mostra esse retorno à socialização dos pacientes, redução de agressividade, agitação, ansiedade, até de sono. E por último, em relação ao sistema nervoso central, nós temos o Parkinson, que Karen citou para vocês. Também é uma doença degenerativa do sistema nervoso, mas diferente do Alzheimer, que o dano é no neurônio colinético, aqui é nos neurônios dopaminérgicos, que estão ali no controle do movimento. Inicialmente, esses pacientes começam com distúrbios como tremores, rigidez, bradicinesia, mas depois eles evoluem também para danos cognitivos graves. E o Parkinson, a gente tem muita evidência sobre o Parkinson, muitos estudos clínicos com vários pacientes que mostram essa redução de sintomas relacionados ao próprio movimento, como tremor, a rigidez, a bradicinesia, como sintomas que impactam a qualidade de vida desses pacientes, como a redução da ansiedade, da depressão e distúrbios do sono. Agora, indo para o sistema imunológico, a ação sobre o sistema imunológico é até mais recente do que para o sistema nervoso central, por causa da descoberta do CB2. E a gente vê que os fitocannabinoides, eles têm ação anti-inflamatória muito potente. É espetacular. Porque eles agem sobre diversas vias. Supressão de fatores de transcrição, supressão de citocinas pró-inflamatórias, inibição de enzimas pró-inflamatórias, inibição de quinases que vão ativar cascatas inflamatórias. Então, eles agem sobre vários locais, várias áreas de ação. E o CBD, a sua ação, usando como exemplo aqui a artrite, nós temos esse joelho aqui bem inflamado, e nesse joelho a gente vai ter células imunes chamadas macrófagos, que vão produzir citocinas inflamatórias. E essa produção acontece a partir desse fator chamado o fator nuclear kappa B, que vai sinalizar para esse macrófago sintetizar essas citocinas inflamatórias. E o que é que o CBD faz, o canabidiol faz? Ele consegue inibir esse fator nuclear que vai ativar essa função inflamatória. E inibindo a inflamação, reduz a dor. Mas o CBD ele não só tem essa ação. Ele também, como vocês veem aqui, na periferia, ele está presente em macrófagos, em linfócitos, e vai atuar sobre vários receptores, inibindo mediadores inflamatórios e inibindo a inflamação. Tanto perifericamente como no sistema nervoso central, como eu havia falado.
Já o THC, além de ter esse efeito anti-inflamatório ali, junto com o CBD, eles são semelhantes nesse quesito de inibir mediadores inflamatórios, ele também tem outro efeito muito interessante sobre as terminações nervosas, sobre a transmissão dessa sensação dolorosa. Porque, através da sua atuação sobre o CB2, ele consegue inibir a via que vai ativar citocinas como a bradicinina, que vai sinalizar para essas terminações nervosas e levar a informação, olha, aqui está doendo. Então, se ele consegue bloquear essa transmissão da dor, ele vai ter um efeito analgésico muito interessante, muito potente. Na verdade, ele consegue ser 20 vezes mais potente que a aspirina e 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona. Isso reflete num efeito mais rápido. Por exemplo, enquanto que um analgésico normal vai demorar ali 1 hora, mais ou menos, para ter um efeito, o THC consegue ter um efeito inalatório de 5 minutos, enquanto que a via oral vai demorar ali uns 15 minutos para funcionar. Então, é um poder realmente muito interessante, analgésico e anti-inflamatório. Então, vemos que, descobrimos, percebemos que os fitocannabinoides têm uma ação no sistema imunológico, ele está presente em todas as células do sistema imune. Isso quer dizer que a gente tem um potencial terapêutico para várias doenças inflamatórias, como artrose, artrite reumatoide, doenças dermatológicas, principalmente aquelas doenças inflamatórias crônicas, de difícil tratamento, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal e até a dor crônica por causa desse efeito analgésico. E agora, para finalizar a nossa aula, eu queria trazer esse gráfico para vocês, que a gente chama de a curva do invertido, que é característica dos fitocannabinoides. Esse gráfico ele só está querendo informar para a gente um gráfico de dose e efeito. Aqui nós temos o que seria uma dose ótima para um efeito máximo que a gente está querendo alcançar, certo? Então, a gente vê que os fitocannabinoides eles agem de maneira diferente. Se a gente quer esse efeito máximo, a gente não começa com uma dose muito alta, porque ele vai reduzir o efeito. A cannabis medicinal, o tratamento ele tem que ser, na verdade, um menos é mais. A gente começa com uma dose baixa, vai aumentando progressivamente até chegar a esse efeito ideal. E depois, se começar a decair esse efeito, a gente retorna para a dose que seria ideal. A gente precisa muito lembrar disso. É diferente de outros medicamentos que a gente tem uma dose padronizada. Cada paciente tem a sua dose ideal, e a gente precisa lembrar disso. E como que a gente faz esse aumento de dose? É em torno de a cada 2 a 3 dias. Isso porque, segundo a farmacocinética, a meia-vida desses fitocannabinoides é em torno de 48 a 72 horas. Então, a gente pode, com segurança, fazer esse aumento a cada 2 a 3 dias até alcançar o efeito. E lembrando, o tratamento com cannabis medicinal é feito seguindo, respeitando essa regra do 1 invertido, sempre começar com doses baixas. E como observação e uma dica clínica, sendo consoante com a aula de Alisson, a administração do medicamento ela deve ser feita próximo às refeições. A gente nunca prescreve, nunca fala para o paciente usar esse medicamento em jejum. Sempre com refeições ricas em gordura pela sua lipossolubilidade, assim aumentando essa biodisponibilidade do nosso organismo. Então, encerro a aula hoje. Muito obrigada pela atenção e eu vou abrir para dúvidas com a doutora Kate. Oi, gente. Então, fizemos uma grande explanação, desde os aspectos botânicos. Fiz aqui algumas anotações que eu preciso ratificar para a gente concluir a nossa aula de hoje. E aí eu vou abrir para as perguntas, tá certo? Algumas anotações aqui, desde o momento em que Rodrigo estava explicando sobre a botânica, onde ele mostrou que podem existir mais de 2.500 quimiotipos de cannabis. Qual é a relevância clínica disso? Essa relevância clínica está relacionada à quantidade de fitocannabinoides presentes em cada quimiotipo desse.
Então, como a gente tem uma grande variedade de plantas, a gente também vai ter uma grande variedade da disposição desses metabólitos secundários presentes na planta. E dependendo da doença, a gente escolhe uma planta específica para aquela doença. Então, não existe uma planta para tudo. Então, cada planta, com sua característica específica, ela vai ser mais interessante no tratamento de determinadas doenças. Doenças essas que a gente elencou aqui. Então, a gente tem possibilidade terapêutica diversa, mas para isso a gente precisa entender um pouquinho da farmacobotânica. Qual é a planta que eu vou escolher para tratar o meu paciente com Parkinson? Qual é a planta, qual é o quimiotipo de cannabis que eu vou escolher para tratar o meu paciente que tem câncer de mama, que tem câncer de próstata? Qual é a planta? Então, essa farmacobotânica vai ser muito relevante na clínica. Esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês, para enfatizar o que os meninos antecederam nessa fala, tá? Um outro aspecto ainda relacionado à planta. Foi mostrado aqui que na clínica, o que é que a gente tem disponível em relação a produtos à base de cannabis? Primeiro ponto, a gente tem óleos. Só que aqui no slide a gente colocou óleos ou extratos. Qual é a diferença? A gente vai usar o quê? É um óleo ou é um extrato? Farmacotecnicamente, como é que a gente vai diferenciar isso? Eu tenho a planta, lembrando que esses produtos, que esses metabólitos secundários importantes no tratamento, eles são encontrados naqueles tricomas, nas inflorescências, que a gente chama de flores. Então, é a parte da planta que a gente utiliza para fazer o medicamento, são as inflorescências. Então, essas inflorescências, a gente vai promover um processo técnico de extração, obtém o extrato e coloca esse extrato em um veículo oleoso. Então, eu pego esse extrato e vou colocar esse extrato dentro, por exemplo, do triglicerídeo de cadeia média, que é um tipo de veículo oleoso que a gente utiliza nesses medicamentos à base de cannabis, óleo de milho, óleo vegetal, azeite. Então, o óleo que a gente tem aí no mercado, dentro desse óleo a gente tem o extrato que foi obtido da planta. Então, tecnicamente, tanto faz a gente falar sobre extrato, o paciente vai tomar um extrato de cannabis, ou ele vai tomar um óleo de cannabis. O óleo é apenas o veículo onde eu vou veicular aquele extrato, tá? Então, eu quero que a gente entenda essa diferença técnica entre óleo e extrato. Uma outra coisa importante que eu quero deixar claro na aula de hoje, a gente tem, como eu falei para vocês, quimiotipos diferentes, e isso reflete nas apresentações farmacêuticas. Então, hoje a gente tem produtos à base de cannabis na concentração, por exemplo, entre os principais fitocannabinoides, o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. São os dois majoritários. Mas foi mostrado aqui que a gente tem mais de 500 fitocannabinoides diferentes. Cada um deles com a sua ação farmacológica importante. Além dos fitocannabinoides, a gente tem terpenos, flavonoides, com ações muito consolidadas dentro da prática clínica. Gente, imagina juntando tudo isso em um produto. Então, a eficiência é muito grande. A gente está falando aqui de fitoterapia com eficiência clínica bastante consolidada pela ciência, tá? Então, quando a gente está falando de um produto à base de cannabis, na proporção, por exemplo, 20:1 CBD, THC, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aquele produto, aquele extrato, aquele óleo, na proporção de 20:1 CBD, THC, eu tenho uma quantidade de CBD 20 vezes maior do que do THC. E essas proporções, elas variam de acordo com o produto. Eu tenho um produto de 1:1, eu tenho um produto de 20:1, de 15:1. Kate, e como é que a gente vai escolher para determinada doença? Diante da diversidade de proporção dessa taxa dos principais fitocannabinoides. Cada doença responde melhor a um tipo de fitocannabinoide. Exemplo prático. Se eu estou falando de dor, gente, dor é um sintoma que está muito associado aos nossos pacientes. Aqui no Laureano também, né? Então, a gente está falando, às vezes, de pacientes em estados terminais,
em cuidados paliativos, pacientes com dores fortíssimas, que muitas vezes nem respondem mais à morfina. Lembrando que a morfina, esse analgésico opioide, ele tem tolerância. Ela tem tolerância, ela causa tolerância. Né? Lembrando que a morfina tem índice terapêutico baixo. É uma substância perigosa. Eu não posso sair aumentando a morfina porque eu causo depressão do meu sistema respiratório. Então, eu posso administrar até um certo limite, até uma certa dose. Mas o paciente continua com dor e o que é que eu faço? Eu vou escutar o meu paciente gemendo sem fazer nada? Porque a dose que ele está usando de morfina já é a máxima. Então, é nesse caso, para dor crônica, um dos principais fitocannabinoides super importantes para isso é o THC, é o tetrahidrocannabinol. Kate, mas esse THC não é aquele que está presente na cannabis, que a gente associa muito àquela ação comportamental, aqueles efeitos que estão associados com o barato que a planta pode ocasionar, é ele mesmo. Lembrando que dentro da farmacologia, a gente tem que associar o efeito à dose que a gente vai usar no paciente. Então, esses efeitos do THC associados àquele barato que a planta pode proporcionar, gente, é em uma dose alta. É por uma via de administração, muitas vezes não recomendada, como a gente mostrou aqui. Tá? Então, se eu quero um efeito rápido, um efeito analgésico rápido, eu escolho a via inalatória. Isso é fato. Da via inalatória, a via fumada é a menos indicada pela produção de substâncias cancerígenas, por exemplo. Tá? Então, o THC, o tetrahidrocannabinol, é um fitocannabinoide que está muito associado com a ação analgésica, como vocês puderam observar. Eu tenho também trabalhos na literatura mostrando efeitos antitumorais muito bons do THC também. Lembrando que quimioterápico que a gente usa hoje na clínica, essas substâncias, elas, infelizmente, elas não têm um tropismo apenas para as células tumorais. Elas saem matando tudo. Daí os efeitos colaterais muito intensos. E muitas vezes nós temos pacientes que não querem aderir à quimioterapia por causa dos efeitos colaterais. Né? Então, eles colocam a vida deles em risco em relação a esses efeitos colaterais. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho psicológico nele. Olha, isso aqui é importante, você precisa fazer. E um dos efeitos colaterais que dificulta muito a adesão de paciente na quimioterapia, gente, é enjoo. É vômito, é êmesis. E não é qualquer enjoo, não. São enjoos, são êmesis muito intensas. O paciente começa a fazer, ele não quer mais comer, começa a perder peso. E isso dificulta esse acesso. Fitocannabinoide excelente para êmesis, THC também. E não é Kate que está falando, é a ciência que está mostrando. Então, para vocês visualizarem toda a nossa teoria hoje, a gente colocou artigo científico que embasa o que a gente está falando. Tá? Esses slides a gente vai disponibilizar para vocês terem isso como uma consulta no dia a dia da prática clínica de todos. Tá? Então, ação anti-inflamatória, a gente viu a ação anti-inflamatória do canabidiol, o CBD. Cada siglazinha daquela que foi mostrada, de fitocannabinoides, a gente tem uma ação específica na clínica. Eu tenho aqueles canabinoides ácidos, quando a planta está in natura. Se eu proporcionar um leve aquecimento na planta, aquele ácido se perde e eu já tenho uma forma ativa, que também tem um efeito clínico. Então, na prática, os fitocannabinoides na planta in natura, na forma ácida, eu tenho efeito clínico. Os fitocannabinoides, quando eu os aqueço, eu obtenho um seu produto de degradação, eu também tenho efeito clínico. Como é que a gente vai escolher? Dependendo do sintoma, eu tenho um fitocannabinoide associado, que é isso que a gente vem realçando. Tá? Vias de administração, o melhor momento de usar. Isso é uma pergunta do dia a dia. Qual o melhor momento de usar? A gente recomenda nunca usar em jejum. Então, após as refeições, e essas refeições mais, vamos dizer assim, robustas em gordura, que é almoço e jantar, então essas seriam as recomendações clínicas de administração de fitocannabinoide de produto à base de cannabis. Tá?
geralmente depois do almoço, depois do jantar. Se for em dose única, geralmente depois do almoço é onde a gente tem a maior biodisponibilidade desses componentes. Tá? Isso eu anotei aqui. Para a gente fechar, o que Tayane falou aqui para a gente, iniciamos falando sobre prescrição. Na prescrição, foi mostrado aqui um gráfico para vocês de curva dose-resposta, que é uma curva farmacodinâmica, onde a gente observa o mecanismo, onde a gente observa o efeito desses fármacos. Nessa curva dose-resposta, o que é que a gente tem hoje para fármacos clássicos? Efeito monofásico. À medida que a gente vai aumentando a dose, eu vou aumentando o efeito até atingir um platô, um efeito máximo. Para fitocannabinoide é diferente, gente. Nós temos efeito bifásico, que é caracterizado por aquela curva de um invertido. Então, como a gente começa a usar, a prescrever? A gente começa sempre com doses muito baixas e vai aumentando gradativamente a cada 2, 3 dias, até atingir a dose ótima. Kate, o que é a dose ótima? É a dose que vai zerar o sintoma do paciente? Muitas vezes não. A dose ótima para aquele indivíduo, já que a dose ela é individualizada, é uma dose que o paciente tolera, sem alguns sinais, sem alguns efeitos que ele não vai tolerar, e que diminui a sua sintomatologia. Então, exemplo, eu vou aplicar um instrumento avaliativo para ver a intensidade de dor do meu paciente. Aplico esse instrumento e observo que ele está com um nível de dor na escala de 8. Aí ele está tomando tudo que se tem disponível e ainda continua com muita dor. Aí a gente vai e utiliza um fitocannabinoide, um produto à base de cannabis, e a dor dele, iniciando numa dose baixinha, 1 a 2 gotas ao dia, muitas vezes divididas em 2 tomadas. Mas isso, gente, não é o que eu estou falando para vocês, não é uma prescrição. É uma maneira da gente iniciar um tratamento. Claro que quem vai definir melhor isso é o prescritor, em conversa com seu paciente, lembrando que cada paciente é único. A gente tem também incorporado nisso a farmacogenética, tá? De cada indivíduo. Então, a gente começa com a dose baixinha, 1 a 2 gotas, aumenta gradativamente. O paciente melhorou de dor, saiu da escala 8, foi para a escala 6. Aí eu continuo aumentando, ele está bem, está se sentindo, dormindo bem, comendo bem, sem sentir muita dor. Aí eu vou e aumento mais uma dose. Ele começou a sentir um leve desconforto. Que desconforto, Kate? Ele começou a sentir alguns distúrbios gastrointestinais. Sintomas de constipação, por exemplo, que ele não tinha. Sintomas de diarreia, que ele não tinha e agora está apresentando. Aí o que é que eu faço? Eu volto para a dose anterior, que é a dose que não causou nenhum desconforto nele, mas a dor baixou significativamente. Não zerou, mas é uma dor que ele suporta e não impede esse paciente de fazer as atividades diárias. Então, é nesse contexto clínico que a gente vai trabalhar, tá bom? Muitas vezes, gente, para ser bem sincera, na maioria das vezes, a gente consegue diminuir muito essa dor. E o paciente fica sem desconforto algum. Então, foi isso que a gente estudou hoje, que a gente conversou no dia de hoje. Na próxima semana, a gente vai focar mais nas ações sobre pacientes, vai focar mais nas ações em pacientes com câncer, que é o nosso foco aqui. Lembrando que nós temos vários profissionais que estão conosco hoje, de várias áreas diferentes. E a gente falou sobre a ação anti-inflamatória, sistema nervoso central, que pode repercutir na deglutição. O paciente pode parar de comer. Aí vai ter que usar uma sonda, né? Uma sonda no estômago desse paciente para ele poder voltar a comer. Então, muitas vezes, a gente tenta fazer nosso trabalho, mas o cérebro está tão inflamado que o nosso trabalho não está tendo uma repercussão clínica para ele. Então, a gente tem que associar a terapia farmacológica com a ação desses fitocannabinoides e a terapia não farmacológica, que muitas vezes é uma intervenção clínica dentro das especialidades de vocês. Já falei demais, agora eu vou abrir para as dúvidas de vocês das aulas expostas hoje.
Estamos à disposição. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito? Bom dia. Tá. Quando a gente está falando de os sintomas, que alguns dos sintomas são semelhantes, por exemplo, diminuição de ansiedade, são sintomas presentes nos dois distúrbios, vamos falar assim. Então, para a ansiedade, o efeito é o mesmo, tá? A diminuição da ansiedade. A gente tem características específicas dentro de autismo que do TDAH a gente não observa, tá? Então, essas características, por exemplo, como heteroagressividade, autoagressividade, interação social dificultada ao extremo. Então, esses sintomas a gente observa dependendo do fitocannabinoide escolhido. Geralmente, quando você tem uma associação de um óleo full espectro contendo uma maior quantidade de canabidiol para autismo, TDAH, é o que a gente está vendo na literatura, que é interessante, tá? Como a gente trabalha com faixa terapêutica dentro de um efeito bifásico, então a gente vai administrando e vai vendo a melhora dos sintomas, esses em comum, autismo e TDAH, no mesmo tipo de óleo. Geralmente a gente encontra na mesma dose, tá? Mas não é regra. E outra coisa importante, na farmacologia clássica, a gente tem dose para adulto, dose para criança, dose para idoso. Quando a gente está falando de farmacologia para os fitocannabinoides, não é bem assim. Eu posso ter criança tomando uma dose de um mesmo produto, uma dose muito maior do que um adulto, e vice-versa. Lembrando, enfatizando mais uma vez a importância de um tratamento individualizado, gente. Então, não existe isso. Para criança eu vou usar tanto, para adulto eu vou usar tanto. Não, todo mundo vai começar do mesmo jeito, tá? Que jeito, Kate? Clinicamente falando, começa com a dose bem baixinha, vai aumentando a cada 2, 3 dias, que é o tempo de meia-vida, e vai obtendo esse feedback, essa conversa com esse paciente, para ver se ele está melhorando ou não, tá bom? Não sei se eu consegui responder. Nada. Mais alguém? Oi. Desde a semana passada eu fiquei com aquele... Bom dia, gente. Desde a semana passada eu fiquei com um pouquinho de incômodo, né, com relação às cidades e estados que estão fornecendo pelo SUS. Porque a verdade é que não está chegando, de jeito nenhum. O único estado que licitou isso foi São Paulo, e, infelizmente, exclusivamente a Easy Labs, que foi quem ganhou. Eu não sei nem te dizer, eu sei que a concentração é 100 miligramas por ml, eu estava até procurando aqui para ver se era full, como é que eu realmente não tenho conhecimento. E aí, o que é que acontece? Você começou sua fala até falando da quantidade de planta, dependendo da doença, a planta, só que, na realidade, a gente vai ficar bem restrito. Quando a gente precisar prescrever, a gente não, né? Eu digo, eu como meio. E essa é uma grande questão que chega para a gente, até quando a gente precisa judicializar ou pedir autorização de importação, para que os pacientes tenham acesso. Né? Justamente essa adaptação de dose e de tipo. Como é que vocês conseguem trazer essas pesquisas que tem, né, para esse outro lado, que é a prática, e uma restrição realmente do que os médicos têm para prescrever? Essa é a minha grande questão. Tá. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. Super relevante. O que é que a gente tem disponível hoje de produtos à base de cannabis registrados na Anvisa? A gente tem, em média, 23 produtos disponíveis. Registrados. Desses 23, quantos estão disponíveis na farmácia? 14.
quando o médico analisa o seu paciente, faz uma anamnese, faz um diagnóstico, faz uma escolha de um produto, de acordo com a necessidade do paciente, a gente até tem essa disponibilidade. Só que a gente, muitas vezes, pela indústria farmacêutica, que ela produz em escala, a gente, como é um tratamento individualizado, fica um pouco difícil. Aí, o que é que o prescritor ele vai fazer? Ele vai prescrever aquele produto que está mais condizente com a sintomatologia do paciente. Muitas vezes, ele vai ter que judicializar, porque a gente tem leis, mas até o momento da gente ter aplicabilidade dessas leis, aí já é outra história, né? Então, os estados apresentam as leis. A gente tem hoje no nosso município uma lei que aprova a disponibilidade de medicamentos à base de cannabis pelo SUS. Mas qualquer pessoa que precisar, com um laudo, uma receita médica, pode ir a uma unidade e pegar esse medicamento? Não, mas a lei está aí, né? Então, a gente tem que pensar... Eu cito até o caso de Campina Grande, que a lei é anterior à de João Pessoa. Exatamente. Eu lhe digo, a Secretaria de Saúde nega todos os pedidos, todos, sem exceção. E eles falam, eles têm até uma parceria lá com a Defensoria Pública, que a negativa sai em menos de 24 horas. Eles não analisam nada, eles dizem que vão negar, porque não está no Rename. Ponto. Então, assim, é muito difícil, né? Pensando no teu papel como advogada, que precisa judicializar, então, assim, não está no Rename ainda, porque as coisas estão acontecendo, né? Então, dentro da farmacologia, dentro do contexto prático, é tudo diferente quando a gente fala com cannabis. Então, dentro da prática normal, o que a gente espera? Fazer um estudo com o animal, depois passa para o estudo clínico, nas 4 fases, depois é que vai para o paciente. Só que eu estou falando de uma planta usada há milênios. Eu estou falando de uma... ninguém está inventando a roda. Então, os pacientes já estão sabendo que essa planta ela tem uma eficácia para doenças graves e mais, intratáveis, com a terapia que a gente tem disponível. Esses pacientes vão ficar sofrendo? Aí, o que é que o Poder Legislativo está fazendo? Criando leis. Mas essas leis não estão sendo colocadas em prática. Aí, o que é que isso acarreta? Uma sobrecarga do sistema judiciário. Muitas vezes, os pacientes recorrem ao Poder Judiciário, ganham esse acesso e não recebem. Ainda tem isso, né? Então, assim, é complicado, mas, tecnicamente falando, pegando um gancho naquilo que eu falei, para cada doença a gente tem um fitocannabinoide específico. É importante a gente saber que os produtos que estão disponíveis, a maioria deles, são óleos full espectro. Então, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque como é uma prescrição padronizada, não, individualizada, com o óleo full espectro, a gente tem todos os fitocannabinoides. Então, dentro de uma prescrição segura, dentro desse efeito bifásico, com o que tem disponível, a gente já tem um tratamento interessante para as mais diferentes doenças. Tá? Mas a acessibilidade a esses produtos, com leis, com acesso à justiça, ganhando na justiça, mesmo assim é difícil. Então... certeza. Eu vou fazer mais uma vez o papel de advogada do diabo. E posso falar com conhecimento de causa. Bastante, inclusive. Quando a gente pensa em regulamentação, e aí puxando para a questão das associações,
Eu falo isso e às vezes as pessoas torcem o nariz para mim, mas eu vou falar uma coisa que eu acho muito concreta. Se a Anvisa liberar, como as próprias associações pede, a primeira que quebra é as próprias associações. Hoje, o papel da Anvisa, quando ela regula, quando ela segura a importação, na verdade, as associações estão se beneficiando disso. Entendeu? Porque o que é que acontece? Pela própria logística da coisa, e aí eu falo aqui dentro, né? Porque, queira ou não, a gente está falando para profissionais que têm o interesse de prescrever, de ver o bem-estar do paciente, né? Então, existe o mundo ideal, existe o mundo real, existe o que quem trabalha com o SUS vai conseguir fazer. Essa é a verdade. Então, o que é que termina por acontecer? As associações, por vezes, dentro dessa logística, se a Anvisa liberasse, como tem hoje, eu me assustei. Essa semana, eu estava conversando com uma colega e eu fui consultar a quantidade de pedidos de licença de medicamento com a base de cannabis. E, assim, em 3 meses, mais que dobrou a quantidade. Entendeu? Mais que dobrou. Então, se esses laboratórios entrarem da forma com que eles estão querendo, aí sim, as associações, elas quebram. O que é que eu acho? Eu acho que o caminho das associações, muitas vezes, é fornecer insumo. Eu acho que, para o futuro, como a gente olha, como as regulamentações elas estão se movimentando e os laboratórios estão se movimentando, eu acho que vai ser um bom caminho para as associações. Vai ser esse fornecimento de insumo. Entendeu? E aí a gente consegue muitas das reparações históricas que a gente conversou no primeiro encontro, né? Então, tudo é muito complexo. Quando a gente vai olhar de perto, realmente, chegar muitas vezes um paciente para mim e dizer assim, doutora, esse aqui é o importado que eu fazia uso. Eu tive um caso desse de uma cliente minha que tem ela. Eu não vou me lembrar qual delas é, mas enfim. E ela importava do Uruguai, porque na época, foi antes da 660, ela conseguia importar de forma mais fácil do Uruguai. E dava uma diferença enorme de padrão, mesmo laboratório, tudo. E ela sentia diferença no efeito de um para o outro. Aí a gente tinha decisão favorável, o plano de saúde fornecia para ela tudo bonitinho, mas o resultado disso era diferente. Entendeu? Então, assim, é muita coisa, é tudo muito complexo quando a gente vai olhar de perto. Entendeu? Quando você olha uma legislação como a de João Pessoa, que fala que quem vai prescrever é a unidade básica de saúde e a atenção primária, venha me dizer, me corrijam até se eu estiver errada, qual é o médico de unidade de saúde da família que sabe prescrever cannabis. Você mostrou os cursos que você fez. E eu imagino que a realidade é essa. E aí, mais uma vez, eu faço o papel de advogada do diabo e confrontando um pouco a informação. Para mim, que atendo paciente, a cannabis mal prescrita é pior do que a cannabis não prescrita. Porque, por vezes, você vai tirar a esperança daquele paciente. Eu tiro por mim. Porque eu faço tratamento com cannabis. Eu pegava liberação para tudo quanto era meus clientes. E eu mesma não fazia uso. Eu tenho dor crônica, eu tenho fibromialgia. E aí, depois de mais de 2 anos trabalhando com isso, eu fui pegar o tratamento para mim. Sentei, o médico me deu um puxão de orelha, me sentou e me obrigou. Não, agora é a sua vez. Primeira dose que eu tomei, eu tive um efeito psicoativo terrível. Me tirou funcionalidade. Entendeu? Então, aí ele pegou, ligou para mim, conversou, me orientou. Qual é meu temor? Meu grande temor é que, e eu falo isso para ele, que é o seguinte, se ele não tivesse me dado o acompanhamento que ele me deu no primeiro momento, eu teria abandonado o tratamento ali. E aí, esse médico da atenção básica de saúde vai ter noção? Porque paciente também mente, gente. Eu não sei o de vocês, mas cliente mente para mim, não deveria mais mentir. Então, às vezes, ele diz, não, nunca fumei maconha na vida.
e vai ter efeito diferente. Entendeu? Então, assim, até essa responsabilidade do paciente de bem informar, porque a gente fala tanto a responsabilidade do profissional de saúde, né, de informar o paciente, mas o paciente também tem dever de informação. A partir do momento que ele mente, né, ou omite uma informação dessa, até por uma questão moral, tudo, enfim, então influencia no tratamento. E muitas vezes afasta. A verdade é essa, termina afastando aquele paciente, ou gerando problema em outros lugares. A verdade é essa. Né? Então, assim, eu tenho esse transitar, né, dos dois lados, de estar no meio médico, que está no meio dos pacientes, me traz um pouco essa visão e esses temores, quando a gente fala de uma questão mais prática, por assim dizer. Não, perfeito, Patrícia. E só complementando a tua fala, concordo plenamente com você. Quando a gente faz o uso equivocado, quando a gente tem uma prescrição equivocada, muitas vezes o paciente abandona o tratamento que para ele seria a salvação. Né? Ele poderia melhorar muito se tivesse um ajuste na dose. Então, aquilo que a gente mostrou aqui é super importante, esse efeito bifásico. Por isso que a gente precisa começar sempre com doses muito baixas, de óleos ou extratos, com a concentração um pouco menor. Em relação aos médicos que vão prescrever nas unidades básicas de saúde, esse nosso trabalho ele é muito importante em relação a isso, a capacitar esses profissionais. Então, hoje nós tivemos aulas com futuros prescritores, os meus alunos da medicina. Foram eles que apresentaram essas aulas para vocês. Então, nós temos médicos nas unidades de saúde que foram os meus alunos e hoje eles estão prescrevendo. Então, a gente, no nosso último dia, eu vou trazer para vocês uma médica, ela é minha aluna de doutorado, ela já prescreve para mais de 200 pacientes. Então, ela tem essa, vamos dizer assim, essa experiência clínica e é isso que a gente vai conversar no último dia. Então, o nosso trabalho, gente, aqui como coordenadora do PECS Cannabis, surgiu justamente com essa demanda. Então, os médicos estão chegando esses tratamentos nas unidades, eles ficam perdidos. Não só médico, mas prescritores, tá? De uma maneira geral. Então, eles ficam perdidos porque não tiveram isso na graduação. Então, os que estão na graduação ainda, a gente está acolhendo, a gente está ajudando, a gente está passando esse conhecimento dentro da graduação. Os que já saíram da graduação e estão nas unidades, a gente está indo até esses profissionais para capacitá-los, para pelo menos eles terem uma noção do que é, como funciona, como escolher, como prescrever. Esse é o nosso papel como PECS Cannabis e a gente também vai às unidades. Então, a minha perspectiva no futuro é que a gente consiga capacitar muitos profissionais da atenção primária. A gente está aqui com vocês na atenção terciária, nos hospitais. Mas os pacientes, para chegarem aqui, eles passam primeiro pela atenção primária. E eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser orientados dentro dessa terapia. E a gente está agindo, a gente está capacitando esses profissionais nos 3 níveis de atenção. Tá? Então, assim, eu vejo que lá na frente, nosso trabalho vai ter uma repercussão para a nossa sociedade. Hoje já tem. Daqui a alguns anos, quanto mais profissionais a gente capacitar, quantos mais alunos meus da medicina passarem por nós, cada aluno desse vai atender quantos pacientes no seu dia a dia. Aí pensa isso em uma rede, né? Então, acho que a gente está no caminho certo, a gente está aqui para fazer um trabalho sério, de qualidade, com embasamento científico. E para a ciência, o que a gente tem hoje de mais consolidado, falando de revisão sistemática de ensaio clínico com meta-análise, com fitocannabinoide, gente, são para sintomas de dor crônica e para sintomas de epilepsia refratária. Tá? Então, quando você vê sintoma de dor crônica com ação anti-inflamatória, você já pensa, como profissional de saúde, numa gama de doença relacionada ao processo inflamatório, nas mais diversas áreas do nosso corpo. E a gente tem ação consolidada, embasada na ciência. Então, acho que hoje a gente teve essa conversa, consegui, pelo menos eu espero, ter conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Na próxima aula, que será a nossa última aula teórica, então a gente vai terminar o conteúdo teórico, tá bom? E no nosso quarto encontro, a gente vai fechar com uma mesa redonda,
trazendo a doutora Patrícia como advogada, mostrando a regulamentação, o dia a dia clínico dela com os pacientes, trazendo a médica com experiência clínica e trazendo uma paciente aqui do hospital que faz o seu tratamento de quimioterapia, faz o seu tratamento oncológico aqui no hospital e é paciente de cannabis. E ela vai falar para vocês qual foi a experiência prática dela, clínica, para que ela conseguisse manter a quimioterapia, para que ela conseguisse se alimentar. Então, a gente vai trazer essa mesa redonda bem interessante no nosso último encontro. Desejo a vocês um ótimo finalzinho de semana, hoje é quarta, e na próxima quarta a gente se encontra de novo, tá, pessoal? Muito, muito obrigada por vocês dedicarem esse tempo a estar aqui nos ouvindo, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. A gente agradece demais como PEX Cannabis, tá bom? Obrigada.